houve um roubo em uma concessionária aqui da nossa cidade, e aí nos chamou a atenção, porque ele era extremamente violento. E aí, além de subjugar todo mundo, tanto o cliente como os funcionários, ele sempre perguntava quem é o proprietário. E aí, pro proprietário, ele exigia que fizesse Pix. E na hora que a pessoa perguntava qual a chave Pix, ele fazia uma ligação do celular dele, solicitando para alguém qual conta deveria ser depositado esse valor. E diante dessa extrema violência, ele chegou a fazer Pix de 10 mil, ele fez assim, deu um rombo, mais ou menos uns 60 mil reais. E ele sempre agia do mesmo modus operandi. Ele chegava numa moto, o capacete ele não tirava do rosto, já chegava dentro da concessionária e era sempre o mesmo discurso: eu quero comprar um carro. Sem olhar o carro. Aí ele dizia determinada marca do carro: eu quero comprar tal carro. E aí a pessoa falava: poxa, achava estranho. Aí, quando ele se via seguro, dominando a situação, ele sacava da arma e aí ele fazia aquele estrago. Levava celular, relógio, tudo que ele podia carregar consigo, além dos valores em Pix que eram depositados em contas diversas. O modus operandi do criminoso é muito interessante isso, sabia? Porque, assim, em regra, é tão interessante isso que a polícia, quando ela vai investigar, ela fala: olha, isso aqui tá com características e assinaturas de fulano. Porque é meio que um modus operandi, ele aprende um jeito de fazer a coisa e ele meio que segue esse padrão, ele segue um padrão mental, porque ele viu que aquilo foi uma facilidade, ele já tá com confiança no que ele faz. Então esse padrão de cometer assaltos, cometer furtos, por exemplo, que muita gente comete, começa a ter um padrão de assinatura do criminoso. E isso ele segue pro resto da vida com isso. Tanto é que a gente consegue hoje identificar crimes que aconteceram há 10 anos atrás e tem a mesma assinatura da questão legal do criminoso que aconteceu hoje. Então, por exemplo, furtadores que usam uma espécie de micha diferente, ou então que conseguem levar um tipo de carro específico, isso são padrões de assinatura. No caso dele é a mesma coisa, ele tinha um padrão, ele criou um padrão mental de como cometer o crime, que ele tinha mais facilidade de cometer, e ele foi cometendo com essa facilidade que ele criou. Primeiro é entender, de fato, que você ganhar a confiança de alguém para cometer crime, você tem uma qualificadora aí em determinados crimes específicos. Por exemplo, no crime de furto, você quebrar a confiança, ou seja, por exemplo, a empregada doméstica tem a confiança do patrão, você tem a questão do acréscimo da questão legal nisso aqui. Mas nesse caso, como ele cometia o roubo de fato no final, ele fazia o assalto, é só questão de aumento de pena mesmo. Então continua a parte do artigo 157 lá do roubo, só acrescido de pena nesse caso. Quase um mês após a queixa do roubo na concessionária da Avenida Conselheiro Rodrigues, no dia 7 de novembro, a polícia recebeu informações do possível paradeiro do criminoso, graças a um grupo criado pelos investigadores com os comerciantes para denúncias. Desta vez, ele estaria na Avenida Afonso Pena. A equipe prontamente foi em busca de identificar e prender o suspeito. Só em Santos, com esse trabalho de comunicação entre população e polícia, meus investigadores fizeram um grupo específico para compartilhar notícias, para não vazar, com esses comerciantes, todos do mesmo ramo, para que nós pudéssemos estar identificando e orientando o que fazer. Tanto que depois do segundo, terceiro roubo, quando a gente já estava ali a par, a gente já pediu para eles tomarem essas condutas, né? Essas medidas de colocarem as câmeras com melhor resolução, para que a gente pudesse ali estar tentando verificar pela imagem do rosto. A segurança é uma coisa muito interessante no criminoso. Ele vai ganhando tanta confiança. E assim, eu atuei em casos que o próprio criminoso me falou isso no meio do caminho. Falou: eu fui ganhando uma certa confiança de fazer a coisa que eu perdi um pouco do medo daquele dar errado. Então no caso dele é a mesma coisa. Quando ele vai ganhando uma certa confiança, que ele fez o primeiro deu certo, o segundo deu certo, o terceiro deu certo, o quarto ele fala: não, é só fazer daquele jeito que vai dar. Mas a vida real é que ele não pode contar com os imperpécios da vida. Então às vezes vai trombar um policial de fato, ele vai encontrar uma pessoa que vai o reconhecer, vai reconhecer a moto. Nós temos hoje a questão de detectores, como câmeras do Detecta, que pode fazer o caminho para onde você percorreu. Então tudo isso é a questão. O excesso de confiança, em regra, são duas coisas que deixam o bandido em regra cair. O excesso de confiança e a vaidade. Ele comete vários crimes e ele começa a postar na internet que ele está ganhando muito dinheiro. A vaidade. E a questão do excesso de confiança, ele cometeu o mesmo crime várias vezes e achar que nunca vai ser pego. Para identificar o padrão de comportamento do criminoso, a polícia fez uma busca minuciosa em toda a região litorânea de São Paulo e comparou o modo de agir do assaltante da moto vermelha com outros casos. A comunicação e o uso de imagens de câmeras de segurança foram essenciais para a identificação do suspeito.
nós temos um trabalho aqui na região de combate aos crimes patrimoniais. E reuniões consegue, vigilância solidária, vizinhança solidária e um trabalho de conscientização. Meus investigadores começaram a reunir todos os BOs e falaram, poxa, é a mesma pessoa. Aí conseguimos imagens de vigilância. Com essas imagens, eles começaram a chamar todas as concessionárias que tem aqui, revendedoras de veículo. E aí, uma delas, já sabendo como era o modus operandi, que esse tipo de comércio estaria sendo alvo, já se precaveu e aí estacionou o carro de maneira que, se ele chegasse, ele não conseguisse fugir. E foi numa dessas vezes que o roubo dele não se concretizou. E então, ligaram para os meus investigadores e a equipe falou, doutora, ele está na nossa área, vai dar para pegar ele hoje em flagrante. E aí ele fugiu para São Vicente. Eles conseguiram, como ele estava de moto e a viatura não conseguiu alcançá-lo, e aí ele foi rumo à Praia Grande, São Vicente, Praia Grande. Quando você pega hoje grupos fechados, condomínios, por exemplo, grupo de síndicos, você já tem esse estudo mesmo, esse acompanhamento da polícia explicando, olha, gente, isso aqui é bom para segurança, aquilo outro. O que eu vejo hoje, infelizmente, é que a gente se tornou uma sociedade que trabalha demais e pouco se comunica, né? Então, se as pessoas parassem para conversar mais e chegar nesse consenso, fazer grupos de estudos, fazer grupo de apoio, comunidade observadora, a gente diminuiria muito os riscos que nós temos hoje de vários crimes, principalmente de furtadores. Furtadores, eles cometem crimes exatamente assim, com a situação de brecha nas casas, aquelas casas que estão ali abandonadas, ou seja, os vizinhos não têm aquela comunidade vigiante. Então isso é importante mesmo. Você sempre tem no seu comércio um sistema de monitoramento. Um sistema de monitoramento que tenha boa resolução e que tenha armazenamento de imagem, de pelo menos uns 5 dias. Segundo, tente colocar os seus veículos, como eu disse, no caso de lojistas, eu estou dizendo, né? Colocar alguns empecilhos que impeça a pessoa de ingressar e sair, algumas dificuldades. Coloque algumas dificuldades nesse trânsito, né? A terceira coisa que eu acho muito importante é fazer parte de uma comunidade, de um grupo ali de CONSEGs, que são os Conselhos de Segurança, e tá passando sempre informações. Eu falo o seguinte, eu trabalhei uma época em Diadema e tinha assim, uma região de lá que era extremamente segura, porque tinha uma câmera no começo da rua, uma no meio, outra no final. E assim, todo mundo que ali entrava, se um via alguma coisa irregular, já acendia uma luz. E aí era um sinal. Depois, com o WhatsApp, é muito mais fácil ainda. Então, essa ação de exercer a cidadania para evitar crime, compartilhar coisas importantes, especialmente segurança, é fundamental.